Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um showcast do Mundo TI Brasil. E dessa vez a gente tem um mito na sala, conversando com a gente, que é o Douglas Romão. O cara é MTAC, especialista em SharePoint e tem muito conhecimento para passar para a gente. No cast de hoje ele vai falar sobre dicas rápidas usando o SharePoint Designer, mas é só o primeiro de vários que a gente vai elaborar pela frente. Mestre, a palavra é tua, vai lá. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar aí a apresentação. Então, como o Silney falou, a ideia é a gente falar sobre dicas de design para SharePoint. A gente vai falar um pouco do SharePoint Designer e de outras ferramentas que a gente pode usar trabalhando nessa parte de design. Então, aqui tem alguns que falam um pouquinho de quem eu sou, mas eu vou falar no próximo slide também, eu vou falar da nossa agenda. E mais no final eu passo os meus contatos para vocês anotarem aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, conversar sobre alguma coisa, eu estou sempre à disposição aí. Certo? Bom, então, só para passar para vocês a nossa agenda. Nós vamos falar um pouquinho no começo aí, fazer uma introdução para vocês de alguns conceitos básicos do design para o SharePoint, como que é a estrutura do design, como que a gente pensa para fazer o design melhor, o que a gente pode fazer, quais são as possibilidades que a gente tem trabalhando com o design para SharePoint. Depois eu vou dividir em duas partes a apresentação, que é a parte out of the box e a parte do customizando. Out of the box porque são recursos próprios do SharePoint, que a gente pode usar, que são os temas para SharePoint, e o Design Manager, que é um recurso novo para o SharePoint 2013. Então, eu vou estar falando um pouquinho desses dois itens para vocês, que são relacionados à administração do SharePoint, como que a gente trabalha a parte de design nesse quesito. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês de como customizar mesmo, e o que a gente pode customizar com o SharePoint, em termos de páginas, enfim, dos sites e das nossas intranets. E aí no final eu falo um pouquinho sobre algumas outras coisas. Geralmente a gente tem algumas dúvidas sobre o que a gente pode usar com o SharePoint, o Bootstrap. Eu vou perguntar um pouquinho para vocês se vocês conhecem o Bootstrap, mas para vocês saberem como funciona. Vou falar um pouquinho de como funciona o design do SharePoint para a visão do celular, que é uma questão importantíssima hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é falado em responsivo, em ser aberto em celular, tablets e por aí vai. Então, como que o SharePoint se comporta e como que a gente pode trabalhar para fazer o nosso usuário ter uma experiência boa, né, pelo celular ou pelo tablet. E vou mostrar alguns exemplos de sites feitos em SharePoint, sites bem conhecidos. Eu vou mostrar alguns exemplos, mas depois eu posso mandar links de outros sites e de outras intranets para vocês poderem enxergar o que a gente pode fazer com o SharePoint. Então, essa é a nossa agenda. Tá certo? Só para falar um pouquinho de quem eu sou CEO e founder da Quicked, a antiga Belief, é uma empresa, é uma consultoria de desenvolvimento de software e principalmente especializada em SharePoint. Também sou MTAC, por isso essa questão do MTAC é importante, assim, esse nosso bate-papo, eu conhecer vocês um pouquinho. O MTAC é um programa que a Microsoft criou e ela chamou algumas pessoas aqui no Brasil para organizar palestras, eventos, fóruns, cuidar dessa parte de comunicação das pessoas com as tecnologias da Microsoft. Então eu faço parte desse grupo. Eu sou MCTS, sou MCP e trabalho com SharePoint aí há mais ou menos 6 anos, quase 7 anos já, e outras tecnologias da Microsoft também. Então, vamos ao que interessa. Então, falando um pouco do design para SharePoint, dos conceitos básicos. Então, aí, só para vocês entenderem, eu vou colocar alguns pontos, mas eu vou mais falar do que mostrar, tá? Então, os recursos básicos. O SharePoint, não sei se todos aqui conhecem o SharePoint, mas provavelmente sim, né? O SharePoint ele é um portal de colaboração. E ele, por padrão, ele já traz um design próprio para ele, que é aquele design padrão dele. Depois eu vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar para vocês um SharePoint como ele vem por padrão. Então, o SharePoint em si, quando você cria um portal nele, sendo ele intranet ou um site público, até depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do site público, e sendo ele SharePoint Server, Foundation ou Office 365, que são as versões que a gente tem hoje do SharePoint, independente se é 2007, 2010 ou 2013,
ele sempre vem com um padrão visual próprio, que geralmente é aquela carinha azul dele, que alguns de vocês provavelmente já viram ou têm contato com ela todos os dias. Só que é possível sim a gente customizar esse visual do SharePoint para que ele fique mais atraente, para que ele tenha uma cara de sistema ou ele tenha uma cara de site que não é essa padrão do SharePoint. E como que a gente faz isso? Através do desenvolvimento de temas, primeiramente, ou de um desenvolvimento de design mesmo completo para o SharePoint. Está aí um desafio, porque o design para SharePoint ele não é tão simples quanto eu fazer um design para um site. Não sei se vocês se vocês têm experiência, tem alguém aqui que é designer mesmo, que trabalha com desenvolvimento de site, mas até se tiver, se pronuncie, por favor. Mas quando a gente cria um site, cria o conceito de um site, o desenvolvimento dele, a gente sempre tem que pensar em muitas coisas. E quando a gente fala de SharePoint, a gente tem que pensar no triplo de coisas. Porque o SharePoint tem uma série de controles, padrões, que atrapalham, entre aspas, essa questão do design. Por quê? Porque tem muitos controles do SharePoint que eles são criados em tempo de execução. O que significa que quando eu abro o nosso site do SharePoint, vocês provavelmente já tiveram contato com a Ribbon, que é aquele recurso que a gente tem no Office, na parte superior. Vocês têm controles de menu esquerdo, logotipo, menu superior, que são os menus de navegação. A gente tem configurações do site, ações do site. A gente tem N itens que são controles próprios do SharePoint e que a gente tem que lidar com eles no nosso design, porque a gente não pode tirar eles simplesmente. A gente tem que usar eles em conjunto com o design que a gente propôs. Então, a gente sempre vai usar recursos para poder desenvolver a melhor forma desse design para o SharePoint em si, para que ele tenha a cara que a gente precisa que ele tenha. Tá certo? Então, quais são as ferramentas que a gente pode usar nesse quesito? O SharePoint Designer, que é uma ferramenta da Microsoft para desenvolvimento, para customizações, né? Então a gente trabalha com customizações nele. A gente pode fazer outros recursos também, mas o objetivo dele principal é essa parte do design. E a gente também pode customizar algumas coisas pela própria web, pelo próprio portal. Que aí é uma customização bem mais tranquila, bem mais simples também, bem mais simplista. Então eu não consigo fazer tantas coisas como no SharePoint Designer, mas eu também consigo. Uma dica importante que eu vou dar para vocês, aí falando dessa questão da estrutura, essa questão de master pages e page layouts eu vou falar mais para frente, tá? Mas basicamente, tudo que a gente vai trabalhar no SharePoint vai se tratar de modelos de página ou estruturas. E a master page é basicamente uma estrutura padrão que a gente tem no site. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Essa imagenzinha do lado aí direito de vocês é uma visão do SharePoint Designer, tá? Para quem nunca viu. Depois eu vou abrir, quando eu compartilhar minha tela, eu vou mostrar para vocês o SharePoint Designer em si, para que vocês possam ver como que funciona essa questão como que você abre, o que ele tem de visual ali, propriamente dito. Falando da estrutura do design, a gente tem uma biblioteca no próprio SharePoint que a gente usa para poder organizar os nossos arquivos de estilos, que é a biblioteca de estilos. Se o seu site está em inglês, ela é Style Library, em português, biblioteca de estilo. Ela nada mais é que uma biblioteca simples de arquivos, mas que lá a gente organiza os nossos arquivos CSS, até porque todos os temas próprios do SharePoint estarão lá. Então, depois eu vou mostrar para vocês a estrutura básica, a estrutura padrão, assim, que a gente geralmente usa e que eu dito como melhor prática para vocês, por experiência, de como organizar as pastas de forma mais simples, e ela vai ficar sempre na biblioteca de estilos. Então, geralmente, se vocês que trabalham em projetos de outras pessoas têm um design customizado, você pode começar, não sei onde estão os arquivos, comece procurando nessa biblioteca de estilos. Provavelmente os arquivos estarão lá. Se algum designer trabalhou no portal de vocês e criou alguma coisa já, e ele é um designer que conhece um pouco da estrutura, ele vai ter guardado os arquivos nessa biblioteca.
Se você ainda não trabalha, mas vai começar a trabalhar com design, crie a estrutura dentro da biblioteca de estilos. Ela foi criada especialmente para isso mesmo. Essa questão de padrão de controles do SharePoint é justamente isso que eu falei para vocês, os controles próprios do SharePoint. Então, é muito importante que antes de você trabalhar com design, e não só necessariamente com design, mas qualquer parte do SharePoint, que você conheça os controles que o SharePoint te dá por padrão. Porque sabendo quais são esses controles, na hora que você for customizar isso, for organizar, você vai saber exatamente o que é e onde você pode organizar ele no seu layout. Porque geralmente como que funciona? Isso nos sonhos, tá? Na maioria das empresas dos sonhos, nem sempre acontece isso, mas na empresa dos sonhos como que seria? A gente teria uma área de design mesmo, uma área de marketing, que faria o desenho que eu quero fazer para o meu site. Um designer de o X ia fazer o HTML, o CSS do nosso site, ele ia colocar isso dentro do SharePoint junto com o desenvolvedor, ia organizar as estruturas do SharePoint junto com o designer do SharePoint, para que esse designer do SharePoint fale, ó, beleza, esse controle tal vai ficar nesse canto, esse controle tal vai ficar nesse canto, e por aí vai, até que eles se uniriam e sairia a master page, os page layouts, e por aí vai. Ia sair o pacote todo de design pronto. Esse é o mundo dos sonhos. Como nem sempre é assim, vocês têm que entender muito bem quais são os controles padrão do SharePoint, até para vocês saberem, ó, tá, eu preciso fazer o design disso aqui, eu preciso organizar, e eu preciso tirar esse cantinho daqui, esse botãozinho de configuração daqui, e tem que jogar lá embaixo, tem que sumir com ele, enfim. Você precisa saber qual é esse controle para você poder se situar na hora de customizar e conseguir organizar bem essa estrutura, tá? Então, por isso, eu coloquei 2 links aí embaixo, e depois, na hora que eu compartilhar essa apresentação com vocês, vocês vão conseguir pegar melhor esses links, mas que são links de referências para vocês, para ajudar vocês a entenderem os controles. Esse primeiro aí, que é o SharePoint 2010 CSS Reference, deixa eu compartilhar minha tela, que aí vocês vão conseguir ver exatamente o que é isso, que eu estou com ele aberto aqui. Não sei se já apareceu para vocês a tela aí. Tá carregando a tela do Bing. Claro que aparecia do SharePoint Experience daí. Apareceu? Sim, vai lá. Então, esse é o primeiro link, que aí está no PowerPoint também para vocês, que é um link onde a Heather, que é essa moça aqui do canto aqui, ela criou um site para vocês conhecerem os controles. Esses controles que estão aqui são do SharePoint 2010, tá? Não é do 2013 e muda, sim. Mas é bom você entender o do 2010 porque você já vai ter uma boa base para saber quais são os controles do 2013, por exemplo. Tem muitos controles diferentes assim, mas a estrutura é meio que a mesma. Então alguns dos controles vocês vão ver que é bem assim. Então olha como que funciona. Aqui você consegue organizar, por exemplo, o Site Actions menu, que é aquele menuzinho ali, já até mostra uma imagem, aquele menuzinho do canto, que no 2013 é isso aqui, ó. Deixa eu abrir o 2013. É esse botãozinho aqui, ó, de configurações. Esse botãozinho de configurações, o que eu posso fazer com ele? Aqui ele já mostra todas as classes, no site da Heather, ele já mostra todas as classes que estão sendo executadas de qual CSS isso está vindo, para você poder saber exatamente o que você pode editar e o que você quer editar. Certo? Então, por aí, você consegue ter uma noção de quais são os objetos do SharePoint, ó, quais são e onde estão, e quais são as classes que são executadas nele. Então, vocês que trabalham com o SharePoint 2010, vocês já conseguem simular isso aqui muito bem. Você já tem o SharePoint de vocês aí, vocês conseguem ver qual é, eu quero ver o que é o breadcrumb, eu quero ver o que é o Quick Launch, que é o menuzinho esquerdo. Então, vocês já vão conseguir saber quais são as classes que estão sendo aplicadas a ele e quais CSS estão sendo aplicados a ele. Porque o que acontece? O SharePoint, por padrão, ele tem uma série de recursos, uma série de CSS que já são implementados por ele.
Então, até falando de estrutura, em questão de estrutura, vocês vão ter que criar CSS que vão sobrescrever muitas vezes o CSS do SharePoint. Porque o SharePoint já tem um CSS padrão que é esse core. O Core V4 no caso do SharePoint 2010 e o Core, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é um Core também do 2013. Tem uma nomenclatura para ele também. Mas todos esses CSS são CSS que o SharePoint mesmo cria para os controles dele. E que você pode sobrescrever sem problema, não tem problema. Só que uma recomendação que eu vou fazer para vocês, se vocês um dia se depararem com esse CSS do Core, não editem ele. Por quê? Porque quando o SharePoint é atualizado, esse core ele é criado novamente, tá? Então, se você tem na empresa de vocês o SharePoint Server ou Foundation, vocês encontraram o core e precisam mudar a cor do Quick Launch aqui do menuzinho de azul para verde. Não mudem direto nele, porque se atualizar o SharePoint, vai atualizar esse arquivo e vocês vão perder as alterações que vocês fizeram. Então, qual que é a recomendação, e aí eu dou como dica para vocês, criem um arquivo CSS que sobrescreva as classes do SharePoint. E aí você referencia ele na sua master page e pronto. Você consegue trabalhando com ele, sobrescrevendo as classes do próprio SharePoint. Então pensem que vocês sempre vão sobrescrever classes existentes. Então, por exemplo, essa classe Quick Launch Router, ela está fazendo essa bordinha aqui, verde. Eu quero mudar isso aqui, eu quero colocar uma cor de fundo. Vocês já sabem que é essa classe aqui exatamente que vocês vão ter que trabalhar para organizar, para mudar as cores, enfim, trabalhar o que for do seu SharePoint. Aqui mostrando o SharePoint Designer para vocês, eu já abri aqui o SharePoint Designer para vocês verem como que funciona. Então, abrindo o SharePoint Designer, nós temos vários recursos e dentro deles você consegue, ele é basicamente um editor de arquivos e no caso a maioria deles vai ser páginas, as PX, vai ser os CSS, vai ser os HTMLs, enfim, todos eles estão aqui. Então, aqui só para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui no All Files, esse aqui é um site de exemplo nosso aqui, que é um demo que deixa eu até abrir o site de demo que fica mais fácil. Mas já vou mostrando esse site aqui mesmo por enquanto. O que acontece? No nosso site, como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter a biblioteca de estilos. Então, na biblioteca de estilos, que é essa aqui, ó, Style Library, que eu falei para vocês, no caso do meu site que está em inglês, eu tenho uma pasta onde ele mesmo organiza todos os CSS e os HTMLs, os JavaScripts, enfim, do tema que está sendo aplicado ao site. Então, todo site, SharePoint, como esse aqui, ele tem um tema padrão, que é esse tema que vocês estão vendo. Que é um azulzinho, com o logotipo aqui no canto, o nome aqui em cima, o menu aqui de cima, o menu esquerdo, enfim. Esse é o tema padrão do SharePoint quando você cria ele. Eu acabei de criar esse site de demo, ele veio desse jeito para mim. Então, eu posso mudar esse layout, o jeito como esse layout é feito, através do SharePoint Designer ou dos temas. Enfim, a gente pode trabalhar dessa forma. E aqui sempre vai ter essa biblioteca que eu falei para vocês de temas. A biblioteca de estilos, que vai ter os temas dentro. Então, quando vocês se depararem com a Style Library, se vocês verem todas essas pastas aqui, ó, AR-SA, BG-BG, enfim, isso aqui são as linguagens que seu portal tem, tá? Então, os temas eles ficam organizados por linguagem, porque os sites SharePoint eles podem ser multilanguage. Então, aqui você tem os estilos para cada linguagem e os temas para cada linguagem, tá certo? Então, ó, ele já vem dentro da pastinha PTBR, por exemplo, com os Core Styles, que ele já vem com alguns estilos próprios e padrão dos temas, tá vendo? Tem vários CSS aqui dentro. Então, é mais ou menos assim que funciona. Depois eu vou voltar a falar mais disso aqui. Agora vamos voltar para o nosso PowerPoint. Então, depois, se vocês quiserem saber mais sobre esses controles e sobre o design do SharePoint 2010 e 2013, olhem nesses dois links. O link de baixo é um guia rápido de design para SharePoint 2013. Ainda não existe um guia de referência para o 2013 como tem no 2010, tá? É importantíssimo
esse trabalho que a Heather fez para o 2010. Seria muito legal se já tivesse para o 2013. Quem sabe a gente não possa juntar aí um pessoal que queira fazer isso, a gente pode fazer junto, não tem problema. Seria muito bom, ajudaria muito, como o 2010 já ajudou muito e ajuda muito ainda as empresas que trabalham com 2010. Então, a estrutura básica do SharePoint, os conceitos básicos dele de design são esses. A gente pode sim mudar e a gente tem várias formas de mudar e eu vou mostrar essas duas formas agora mais para frente. Então, se você até agora não entendeu muita coisa que eu falei, você vai começar a entender um pouco agora, que eu vou mostrar mais desses conceitos. Então, primeiro falando do out of the box. O que é o out of the box que eu digo aqui para vocês? Os temas para SharePoint. Então, primeiro eu vou falar dos temas para SharePoint. Como eu falei para vocês, o SharePoint vem com um design padrão, que é aquele lá que eu mostrei para vocês do site. E com os temas eu consigo criar, eu consigo trocar as cores, fontes e algumas coisas do meu portal de forma simples. Como eu falei para vocês, os temas não são aquelas customizações mirabolantes que o meu site vai virar o site mais maravilhoso do mundo. Mas com os temas eu já consigo pelo menos mudar as cores para colocar as cores da empresa, por exemplo. Então, algumas coisas de temas vocês conseguem fazer. Então, temos vários modelos pré-prontos. Você não consegue criar um modelo pré-pronto via web, tá? Mas você consegue mudar, você escolhe um deles e muda algumas coisas, muda as cores, enfim. E você tem vários desses modelos pré-prontos, e você consegue, como eu falei, alterar o layout, cores e fontes. Então ele já vem de um jeito onde você consiga, eu quero a cor tal de fundo, tal na fonte, tal para quando passar o mouse, enfim. As fontes ali, ele já vem com algumas fontes padrões. Para vocês que trabalham com design, o conceito de fontes que a gente usa hoje em dia são as fontes web, né? São as fontes que a gente consegue através de um Google Fontes ou de algum outro recurso. Então a Microsoft implementou isso também nos temas. Então as fontes que a gente tem lá são fontes que são fontes web, não são fontes que tem nos computadores. São fontes que são recursos web. E tem um recurso do 2013, para quem já trabalhou no 2010, que no 2010 a gente consegue criar temas a partir do PowerPoint. Então eu vou lá no PowerPoint, crio um tema pelo PowerPoint e aplico no meu site SharePoint. Isso no 2013 não existe mais, infelizmente. Então você não consegue criar mais temas pelo PowerPoint. Eu vou compartilhar de novo a minha tela para vocês verem a questão de temas, como que funciona. Então na prática, como que funciona o nosso tema? A gente já tem um tema padrão e eu quero alterar o tema do meu site. Então eu tenho no meu SharePoint um recurso que chama alterar a aparência. Esse alterar a aparência é justamente eu mexer no tema. Isso eu estou falando para 2013, tá? Eu estou no SharePoint 2013. Então ele já me traz todos esses modelos aqui, ó, pré-prontos. Então, eu tenho um modelinho mais simples, eu tenho um modelinho com imagem de fundo, um com cores diferentes, uns que a estrutura do menu esquerdo vai ser de um jeito, do menu direito vai ser outro, umas que não vão ter menu esquerdo, como esse madeira, por exemplo. Enfim, eu posso criar o modelo de design que eu quiser através dos temas. Então, a partir dos temas aqui, eu consigo aplicar um deles e fazer algumas alterações. Eu consigo alterar a imagem de fundo, as cores, então eu tenho o tema de cores aqui, e você já vai conseguindo visualizar o que vai sendo feito, né? O layout, ele tem dois layouts padrão aqui, o layout de site, e as web fontes, como eu falei para vocês aí, que a gente pode escolher para o nosso site. Então essa é uma forma simples, mais rápida de você trabalhar o layout do seu site. Então você pode sim alterar os temas a partir desses temas que nós temos aqui no alterar a aparência. Beleza? Esse é um dos jeitos da gente trabalhar o design do nosso SharePoint, a gente reorganizar o design, enfim, trocar cores e algumas coisas, pelo menos para a gente deixar com as cores da nossa empresa, enfim, mudar um pouquinho, para não ficar com essa cara padrão dele. Então esse é o modelo de temas. Se tem alguma dúvida com relação aos temas, tranquilo. Se tiver aí, só falar, tá?
Não tem pergunta-resposta, não tem nenhuma pergunta aqui não. Beleza, se alguém tiver alguma coisa aí, só falar. Isso dá mesmo, né? Ou não tá entendendo, ou então tá muito então, justamente, ó, pessoal, se vocês não estiverem entendendo, já interrompe e fala, ó, Douglas. Você tá falando em outra língua aí. Eu tenho uma dúvida aí. Não sei se você consegue mostrar, tem como mostrar onde que faz essa alteração de termo no 2010? Isso existe para o 2010? Existe para o 2010, eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu estou sem o 2010, mas existe sim a alteração do 2010. A gente consegue através do site Actions também, a mesma configuração que a gente tem aqui. E lá dentro das configurações do site, você vai ter essa alteração de aparência. Então lá dentro você consegue também, você também tem uma tela de alterar aparência como essa. Não é visualmente bonitinha igual essa aqui, mas tem também os mesmos recursos que tem no 2013. A grande diferença é que no 2010 você consegue usar essa parte dos temas para PowerPoint. Então você vai no PowerPoint, cria o tema com as cores que você quer, e ele automaticamente, você carrega isso dentro do SharePoint e você consegue aplicar ele dentro do seu portal. Bacana. Então, não chegou nenhuma pergunta, vamos seguir. Beleza. Bom, então continuando. Eu vou falar um pouquinho para vocês do gerenciador de design, que é um recurso novo no SharePoint 2013, tá? Então esse recurso você não encontra no 2010, mas é um recurso bem bacana que criaram para ajudar a gente a criar master pages. Agora explicando um pouquinho do conceito de master pages, até para ficar mais claro para vocês. Master page, no caso que eu sempre vou falar bastante isso para SharePoint Design, principalmente o design do SharePoint. A master page é aquele recurso que a gente cria, aquela estrutura que a gente cria, padrão para as páginas de algum site. E isso não é para SharePoint especificamente, tá? Você pode criar isso para qualquer tipo de site, enfim. Então, imaginem que você tem um site, para aqueles que não conhecem. Aqueles que conhecem a master page, simplesmente ignorem isso que eu estou falando. Os que não conhecem a master page, imaginem no seu site que tem o cabeçalho e o rodapé que sempre se repetem em todas as páginas. E só um miolo que muda. O que a gente cria? A gente cria um arquivo, que é a master page, que vai ter essa estrutura padrão, essa estrutura básica, que é o cabeçalho e o rodapé. E um espaço no meio, que vai ser o espaço onde as páginas vão entrar com o conteúdo. Então as páginas, elas só tem o miolo. E a master page só tem a parte do cabeçalho e do rodapé, e o miolo fica aberto. Então o master page é isso. É essa estrutura que a gente cria padrão para várias páginas e que vai ter ali os seus espaços onde a gente vai completar dentro das páginas. Tá certo? Então, quando vocês virem eu falando de master page, eu estou falando disso. O SharePoint ele tem esse conceito de master page bem trabalhado. Então, tudo que a gente for fazer na hora de criar a estrutura padrão do nosso site vai ser criando uma master page. Então, esse recurso do gerenciador de design, que é o Design Manager, do SharePoint 2013, ele é um recurso que ajuda a gente a criar master pages de forma simples. Ela facilita bastante porque a master page, ela tem 1 milhão de recursos de controles. Todos aqueles controles que eu falei para vocês, eles estão contidos na master page. Porque são controles que vocês vão ver em todas as páginas. Por exemplo, o logotipo lá no canto esquerdo, que nem eu mostrei para vocês no site. Ele se repete em todos os sites, em todas as páginas que você entrar. Então, quer dizer que aquilo lá faz parte de uma master page. Faz parte de uma estrutura padrão. A parte superior, o menu esquerdo, são todos recursos que estão contidos na master page. Uma dica já que eu vou dar para vocês na hora de editar uma master page. Nunca apague um controle. Você não pode tirar nenhum controle que está na master page. Porque se você tirar o controle, a sua master page vai parar de funcionar. Ela vai dar um erro falando que está faltando tal controle. O que você pode fazer é esconder esses controles aí. Esconder esses controles, eles não vão aparecer. De repente você não precisa daquele menu esquerdo. Você vai usar uma outra estrutura de menu. Você some com ele pelo próprio CSS. Então você vai criar lá. Pode falar. O que seria o controle que você está falando? Os controles seriam, por exemplo, no nosso site. Eu vou abrir aqui a minha página de novo. Então, aqui no nosso site do SharePoint. O que seria um controle do SharePoint?
Essa barrinha procurar e página aqui é um controle que é o controle da Ribbon, que a gente chama. Todo esse contexto aqui de menu, ele se chama Ribbon, que é o controle que a gente tem inclusive no Office. E esse compartilhar, o seguir, o editar, essa engrenagem que a gente tem na parte superior, os menus esquerdos aqui, esse menu esquerdo, que a gente tem página inicial, bloco de anotações, documentos, conteúdo do site, ele é um controle. Esse demo que está aqui, editar links aqui em cima, ele é um controle. Essa caixinha de busca, todos eles são controles do SharePoint. E todos esses controles, eles estão contidos na Master Page. Eles e vários outros, tá? Tem muitos controles que não aparecem aqui. Desculpa. Mas eles estão na Master Page também. Por isso que é importante essa questão do guia de referência. Porque no guia de referência do SharePoint, que é aquele lá do slide anterior que eu mostrei para vocês, vocês vão ver quais são os controles que existem no SharePoint. Então vocês vão ver, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui dos controles do 2010 para o 2013. Vou abrir aqui o guia de referência e eu vou abrir o menu de Site Actions. O menu de Site Actions, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, o Site Actions menu. Ele, no 2013, é o proporcional a essa engrenagem aqui, tá vendo? Então, quando eu clicava em Site Actions no 2010, ele abria mais ou menos o mesmo menu que eu tenho quando eu clico na engrenagem no 2013. Então, é um controle do SharePoint, é um controle chamado Site Actions no 2010, e no 2013 também é Site Actions, é o menu de contexto, é o menu de configurações. Então, o menu de ações, né? Traduzindo ao pé da letra. Então, vocês têm que fazer sempre essa analogia de quais controles eu tenho. Eu tenho o controle da engrenagem, que é a configuração, eu tenho o controle aqui de cima, que é o menu superior, eu tenho o Quick Launch, que é esse menuzinho esquerdo. Tá vendo que no 2010 a gente tem a mesma coisa aqui, ó? Se vocês procurarem, a gente tem a referência do Quick Launch aqui. Puxar, o like, que é o compartilha, o gostei, o tags e notes. Então 2010 tem mais ou menos a mesma estrutura. Top Navigation Bar. Esse controle é o mesmo que esse demo aqui de cima. Você pode criar menus. Certo? Então, são controles proporcionais. Ó. Top Navigation é o mesmo controle aqui de cima. São os menus superiores. Cadê o Quick Launch? Search. Também tem o mesmo controle de busca lá. Então, quando eu digo controles aqui na nossa apresentação, esse tipo de controle. São os controles organizados no próprio SharePoint. Beleza, obrigado. E o que acontece? A nossa Master Page contém todos esses controles, o HTML deles, todos, lá dentro. E geralmente o que a gente vai ter que fazer? Qual que é o processo de design para SharePoint? E por isso que um designer convencional nem sempre vai conseguir se dar bem no design para SharePoint. Quando eu venho com uma estrutura HTML padrão, por exemplo, eu tenho um site HTML lá, peguei o site HTML e quero colocar ele dentro do SharePoint. Ele vai vir com uma estrutura HTML que não necessariamente vai se encontrar certinho com a estrutura do SharePoint. O SharePoint vai ter esses controles, você vai ter o seu HTML, e aí? Aonde que eu vou colocar tal controle? Aonde que eu vou colocar a minha estrutura HTML? Como que eu vou fazer para organizar tudo isso? O Design Manager, ele ajuda nesse quesito. Por quê? Você consegue, a partir do HTML, você importa o HTML dentro desse gerenciador de design, e a partir dele você gera o arquivo Master Page. Então o que ele basicamente faz? Ele pega o seu arquivo HTML, converte ele numa Master Page. Aí depois o seu trabalho vai ser pegar os controles e colocar onde você quer. Mas então vamos supor, vou compartilhar de novo minha tela, vamos supor que eu tenha um site de exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui vou pegar um site aqui, esse site aqui tem vários modelos de site HTML, tá? Depois se vocês quiserem entrar eu posso passar o link para vocês, esse é html5up.net. Ele tem vários exemplos de site HTML5 responsivo, que abre celular e tudo mais, grátis. Então vamos supor que eu queira pegar um desses sites e queira jogar para o SharePoint.
querer converter isso numa master page. Basicamente, o que vai acontecer? Isso aqui vai gerar um monte de arquivo HTML, tá vendo? Ele tem toda a estrutura HTML. Então imaginem que o seu designer chegou, o seu designer da empresa de vocês chegou e falou, ó, tá aqui meu HTML. Agora quando você vai colocar para o SharePoint, aí é com você. Beleza. Pelo Design Manager, eu consigo importar esse HTML e o SharePoint automaticamente vai me gerar uma master page com esse HTML. E aí depois você vai ter que organizar, por exemplo, aquele menuzinho, aquela engrenagem vai ter que ficar aqui do lado desse highlights. Sei lá por quê, mas vai ter que ficar ali. Então a gente vai ter que pegar aquele controle e organizar ele na master page para que ele fique do lado do highlights. Então o Design Manager ele foi criado justamente para facilitar essa parte da master page, para você não ter que pegar uma master page, copiar ela, colar ela ou criar uma do zero, porque é muito trabalhoso fazer isso. Então o Design Manager foi criado para fazer essa parte de conversão do HTML para master page. Tranquilo isso que eu falei? Eu vou perguntar porque essa parte é meio complexa assim. Douglas, pode falar. Eu tô achando isso mágico, cara. Então quer dizer que eu posso pegar qualquer HTML e ele consegue transformar aquilo ali? Sim, ele transforma numa master page. Não quer dizer que sua master page vai estar totalmente pronta. Mas ele já vai criar um arquivo para que você edite esse arquivo. A partir desse arquivo você edite ele e coloque os controles onde tem que ser colocado. Entendeu? Entendi. Então ele pega o HTML que você tem e ele transforma ele numa página do SharePoint para que você continue dali, né? Seguindo. Exatamente. Ele sempre vai criar um arquivo .master, tá? Que é o arquivo master page. Esse arquivo master page tem HTML. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo desses caras. Mas basicamente o Design Manager faz isso. É bem mágico mesmo. A primeira vez que eu vi isso eu falei, nossa, isso é muito mágico. Só que é muito assim, para quem está começando é muito bom. Para quem já tem experiência em trabalhar direto na master page já não é tão atrativo assim. Mas no começo é muito bom porque ele ajuda bastante nessa questão de importação de um design pronto para dentro do SharePoint. Então depois vocês podem tentar usar aí o Design Manager. Só para mostrar para vocês, o Design Manager ele é um recurso no SharePoint a gente tem um recurso chamado publicação, que ele dá uma série de recursos a mais assim, para o nosso SharePoint de navegação, de bibliotecas, enfim, de várias coisas, inclusive o Design Manager. Então esse meu site aqui, por exemplo, ele só tem esse alterar a aparência, porque esse site aqui eu não tenho a configuração do Design Manager, esse recurso de publicação ativo. Se eu for para um site aqui, eu vou mostrar a intranet. Agora eu vou mostrar rápido, tá? Só porque é a intranet daqui da empresa. Ela não tem um design totalmente customizado, a gente só customizou algumas coisas. Mas eu já tenho gerenciador de designs, ó, tá vendo? Porque eu tenho o recurso de master page, o recurso de publicação, desculpa, habilitado. Então eu já, em vez de aparecer alterar a aparência, já aparece o gerenciador de designs. E aí ele já fala todos os passos que você vai ter que fazer, carregar os arquivos de design, enfim, editar as master pages, e ele já vai te dar um passo a passo de como você criar esse design e transformar o seu HTML numa master page. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona essa questão do gerenciador de designs. É um recurso muito interessante e só tem para o 2013. Aí, para vocês, eu coloquei um post, e aí depois vocês pegando o PowerPoint vocês vão conseguir ver melhor, que é um post falando justamente usando, como criar essa master page usando o Design Manager. Então é um post bem explicativo. Por enquanto eu estou colocando esses posts aí, mas acompanhe meu blog, eu vou postar bastante coisa relacionada a isso também agora. Estava fazendo mais coisas de desenvolvimento, mas agora vai ter bastante coisa de design também. Então, sigam esse post aí, ele é muito bom, explicando de como usar o Design Manager para criar a sua master page. Tá certo? Então esse é um recurso, pode falar. Se possível, posta também lá no Mundo TI Brasil, né? Você tem acesso? Sim, posta sim, lá, a gente posta junto com o vídeo, com a gravação. Acompanhem o meu blog e o blog do Mundo TI. Tudo que sai no meu blog sai lá no Mundo TI junto, tá? Então vocês podem acompanhar de lá. Compartilhem sempre esses dois blogs aí. Então, essa questão do Design Manager vai estar lá em breve e vocês podem acompanhar por enquanto nesse post aí. Vocês vão ver que tem muito recurso, e isso já para dar como dica também, já que esse é um bate-papo. Vocês vão encontrar muito recurso em inglês, tá?
e pouquíssimo recurso em português. Então, a gente tem esse trabalho de traduzir bastante conteúdo, criar bastante conteúdo em português, mas vocês vão encontrar muito mais conteúdo se vocês procurarem em inglês. Mais para 2010 do que para 2013, tá? Como 2013 é relativamente recente, por assim dizer, tem muito mais conteúdo para o 2010 do que para o 2013, por uma questão óbvia. Então, quando vocês forem procurar relacionado a gerenciador de design, se vocês procurarem Design Manager, enfim, vocês vão achar muito rápido essa questão do Design Manager, vídeos sobre isso também, então podem procurar que tem bastante material sobre isso. Bom, então a gente já falou sobre o Out of the Box, que são esses dois recursos padrão do SharePoint, a parte de temas e a parte do gerenciador de designs. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de customizando, que é a parte de trabalhar um pouquinho mais a customização desses recursos. Então, como que a gente customiza as master pages? Então, as master pages nossas, elas ficam lá dentro do SharePoint Designer, a gente consegue acessar elas. Elas ficam nessa pasta underline catalogs / master page, é uma pastinha dentro do SharePoint, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Eles têm uma estrutura HTML por trás dela, então ela é uma estrutura HTML misturada com recursos do SharePoint e com controles, como eu falei para vocês. E ela é aquilo lá que eu falei para vocês, estrutura padrão de sites. Então, por exemplo, eu vou entrar em um site que depois eu vou mostrar para vocês como exemplo, tá? Deixa eu abrir, compartilhar aqui com vocês. Esse é um site que, pasmem vocês ou não, é SharePoint. E aí depois eu vou usar ele como exemplo, inclusive. Mas pensem que toda a estrutura que é igual para todas as páginas, provavelmente o rodapé e o cabeçalho, que é sempre o que acontece, ele é em SharePoint. E ele é na master page, ele fica dentro da master page. Tá vendo? O cabeçalho é sempre o mesmo. O que muda é só o miolo, o rodapé é sempre o mesmo. Tá vendo? Então, isso é a master page. Eles criaram uma master page que contém esses controles aqui de cima, o superior e o rodapé, e o miolo. E o miolo vem da página. Então, na página home tem esse miolo, na página agências tem esse miolo, e por aí vai. Então, esse é o conceito de master page. Então, quando a gente trabalha a master page dentro do SharePoint, ele, como eu falei para vocês, contém todos os controles, e sempre que vocês forem criar o design para o SharePoint, vocês vão criar primeiro pela master page, porque na master page ele vai aplicar para todas as páginas. O SharePoint ele já vem com uma master page padrão, que é aquela master page que eu falei para vocês, que é o modelinho padrão do SharePoint, o visual padrão dele. Então, ele já vem com aquele layout, aquela estrutura de master page pronta. A partir dali, a gente pode criar uma, editar aquela, enfim. A gente pode trabalhar da forma que vocês quiserem. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a master page dentro do SharePoint. Ó, se eu for dentro de master pages, que é um menuzinho aqui, eu já consigo ver todas as master pages que eu tenho no meu site. E a padrão que vem é essa Seattle. Antes que ela já vem setada aqui, ó, como default e como custom. São os dois tipos de master page que a gente tem. Ela já vem setada como padrão. Você pode mudar, tá? Por aqui você pode setar ela como setar outra. E olha, vocês estão vendo aqui que tem um arquivo HTML junto? Esse arquivo HTML é para exemplificar o gerenciador de designs. Na verdade, essa master page foi criada com base nesse arquivo HTML aqui. Então, só para vocês já verem como o SharePoint já traz isso por padrão, essa questão do Design Manager embutido nessa parte de Master Pages. Então, uma Master Page, agora eu vou abrir uma Master Page para vocês verem, essa padrão aqui, vou dar um editar nela. E vocês podem ver que aqui a gente tem todos os recursos do SharePoint e alguns recursos do HTML. E aí é uma bagunça. Essa padrão é uma bagunça porque é uma bagunça deles. É criada desse jeito. Tem a estrutura, não tem comentário, não tem nada disso. Então não é organizado. Mas ela tem uma estrutura HTML misturada com controles SharePoint. Então vocês vão ver que vão ter tag de HTML,
Ó, tag de HTML aqui em cima, o body e o head. Tá vendo? E muitos outros desses controles aqui vão se transformar em controles HTML em tempo de execução. Então esses controles são controles server-side. Na hora que vai para o cliente, ele vai converter isso em controles HTML. Alguns deles. Tá certo? Então ele vai convertendo isso de acordo com a necessidade. Então esse é o padrão de master pages. E a gente consegue customizar e criar a nossa própria master page. Então, voltando lá para o nosso PowerPoint, o que acontece com essa questão de master page? Eu vou dar uma dica aqui que é muito boa para vocês, que é essa questão de... lembra que eu falei para vocês que tem que ter todos os controles da master page, a gente não pode apagar nenhum. E eu queria criar uma master page do zero. Como que eu faço isso? Eu dou como dica para vocês baixarem esse projeto aqui, esse startermasterpages.codeplex.com. Por quê? Foi um projeto que criaram com uma master page com todos os controles necessários para se rodar, mas sem aquela bagunça toda. E já com comentários. Então eu vou mostrar para vocês como que é quando você baixa esse arquivo, que vai facilitar bastante para vocês trabalharem. Então, estou aqui com todos os arquivos que foram baixados. E eu tenho vários arquivinhos master aqui, vocês estão vendo? Então eu vou pegar um deles, que é essa starterfoundation.master, e vou abrir ela aqui no nosso SharePoint. Vou copiar ela para a pastinha Master Pages e vou editar ela. Então vocês podem ver aqui, ó, ele já está comentando aqui, ó, os robôs do SharePoint de busca, onde a gente tem o Favicon, que é aquele iconezinho que fica aqui no cantinho dos browsers. Esses iconezinhos que a gente fica aqui no canto, deixa eu ver se tem algum site que tem... esse site que tem esse iconezinho aqui, então esses são os favicons. O controle de title, o título do site, isso aqui vai se converter naquela tag title do HTML. Os scripts, onde estão os scripts e os CSS. Um controle, ó, tá vendo que a gente tem um controle aqui, ó. Sempre que vocês verem esse content placeholder e por aí vai, são os controles do SharePoint, são espaços e são controles. O CSS padrão do SharePoint, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente tem o Core? Aqui é o Core V15. Então já vem com o controle. Se você tirar o Core V15 daqui e salvar e aplicar essa master page, ele vai ficar tudo desfigurado, tá? Porque não vai ter o CSS padrão do SharePoint. Daí, beleza, começa o body. O controle, ó, o gerenciador de web parts. A ribbon, lembra que eu falei para vocês da ribbon? A gente tem a ribbon aqui. Ó, a ribbon começa aqui em cima e termina aqui, então vocês já conseguem ver o controle da ribbon. Só para vocês verem aqui, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, o controle de search, que é aquele controlinho de busca lá do canto. O controle de menu superior, que é esse Global Navigation, que é esse menuzinho daqui de cima. Breadcrumb, que é o mapinha do site. O menu esquerdo, ó, Current Navigation, que é esse menuzinho esquerdo que a gente tem. Douglas, Oi. eu não sei se tem a possibilidade aí agora, por exemplo, de pegar um controle desse qualquer, ou de busca, ou qualquer outro, e trocar de lugar para a gente ver aqui, é possível? Ou seria... Tem sim. Quer ver? Ó, eu vou pegar o search e vou tirar daqui. Tá? Bota ele em outro lugar, vamos ver. Eu vou vir no meu site de demo aqui, vou na Master Pages. Tá vendo? Ó, só tem essas Master Pages aqui. Como não tem o recurso de publicação ativado, não tem aqueles arquivos HTML lá, como eu falei para vocês. Então, vou pegar aqui a nossa Master Page, eu baixei lá e vou copiar aqui para dentro. Vou editar ela, tá vendo? Ela não está como default, está como default Seattle. Vou setar ela como default só para vocês verem o que vai acontecer. Na hora que eu seto ela como default, na hora que eu abro o meu site de demo, ele vai vir só com o mínimo. E o mínimo não tem design. Então, ó, fica tudo desfigurado. Porque ela só tem o mínimo, ela não tem nosso design, nada do nosso design organizado. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar ela. E aí eu vou procurar o nosso controle de search. Então, ó, vamos aqui procurar, search, aqui ó, search control.
E eu vou trocar ele de posição com o Global Navigation. Vou colocar ele em cima. E vou colocar aqui, vou mudar o style dele, vou colocar, não façam isso de mudar style, tá? Cria classe, vai no CSS e organiza por lá. Mas eu vou colocar só para vocês verem. Vou colocar o fundo aqui de vermelho e vou salvar. O que ele vai fazer? Ó, meu search sumiu porque o meu logotipo não está aqui. Eu vou ter que tirar esse logotipo para poder mostrar para vocês melhor. Deixa eu tirar aqui. Se não, só o pó. Se não, vou conseguir ver nada. Tá. Eu vou voltar lá pro site. Ó, a nossa caixa de search está em cima do meu menu de contexto, que é o menu superior que eu falei para vocês. Então eu mudei a ordem deles, eu mudei a ordem do controle e eu ainda coloquei o vermelho, por isso que está desse jeito aqui. Então vocês podem, a partir da master page, criar coisas. Então, se você for criando divs e for criando a sua estrutura HTML, você consegue organizar da forma que você quiser. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma altura 50 pixels e a cor de aqua. Ele já vai criando a estrutura de acordo com a necessidade que a gente tiver. Então você vai criar o seu HTML com base nisso aqui. Vai vir aqui na master page e vai editar. Então tá vendo? Essa master page aqui, ela já vem com todos os controles pré-comentados, o que facilita bastante na hora de trabalhar o design. Tá certo? Então por isso, eu recomendo fortemente que vocês baixem, se vocês forem trabalhar com design, baixem essa Starter Master Page aqui, porque ela já vem com essa estrutura básica e simples, padrão, para poder facilitar a customização, certo? Uma dica que eu vou dar para vocês também nessa questão da criação é o que? Se você tem a sua Master Page, crie a sua estrutura de CSS, imagens e por aí vai, dentro da biblioteca de estilos, como eu falei para vocês. Então, ó, nesse caso aqui, por que eu não tenho uma biblioteca de estilos? Porque aquele recurso de publicação não está ativado. Então, eu posso ou criar essa pasta ou ativar o meu recurso de publicação. Eu vou mostrar por esse aqui que já está habilitado. Então, na minha biblioteca de estilos, o que eu vou fazer? Eu, Douglas, uso dessa forma. Eu crio uma pasta com o nome do cliente, ou enfim, de quem eu estiver trabalhando. Então, vou colocar aqui demo, por exemplo, só para vocês verem. Então, eu crio uma pasta. E dentro dessa pasta demo, aí sim eu vou organizar o que é CSS. Eu até coloco as imagens aqui também. Então eu organizo o que é CSS, o que é imagem e o que é JavaScript. Mesmo sendo uma biblioteca de estilos, eu posso organizar todo um pacotinho, porque o JavaScript pode ser que influencie no meu estilo e as imagens vão influenciar no meu estilo também. E aí eu organizo tudo no mesmo pacote, tá certo? Então, dessa forma aqui a gente consegue organizar. Essa é a forma que eu crio, tá? E aí na minha master page eu vou lá e vou referenciar essa pastinha aqui e o meu arquivo CSS. Como eu falei para vocês, isso como melhor prática que eu uso, eu crio um arquivo CSS para customizar o SharePoint. Então, vamos lá, SharePoint Custom, por exemplo. E um para ter os meus próprios estilos mesmo, que aí são os estilos que vão fazer o meu site ficar do jeito que eu quero. E aqui no SharePoint Custom eu vou sobrescrever classes do meu SharePoint, porque ó, mais uma dica que eu vou dar para vocês. Não sei quantos de vocês já trabalharam com F12 dentro dos browsers. Isso funciona para todos os browsers, tá? O F12 ele abre o Developer Tools. Developer Tools ele serve para ajudar a gente muito nessa parte de design. Que eu consigo, com essa lupinha, ir vendo quais são as classes, o que está sendo aplicado, tá vendo? Estou vendo que está sendo aplicado o Aqua aqui. E aí eu quero mudar para Red só para eu ver como que fica. Você consegue fazer um teste por aqui e vendo quais classes de CSS são aplicadas a esse controle. Por exemplo, vamos ver aqui qual classe está sendo aplicada a essa barra cinza aqui. Ó.
é essa MSQI Top Bar 2. Tá vendo? Eu já consigo ver qual a classe, as cores que estão sendo aplicadas a ela, já consigo fazer uns testes. Ó, não mudou nada. Por que não mudou? Deve ter alguma outra classe aplicando nela também. Enfim, você consegue fazer todos os testes e validar. Inclusive ver de onde está vindo o CSS. Então, se você tem um CSS, eu quero que no meu CSS sobrescreva isso aqui. Você vem aqui, pega a sua classe, coloca no seu CSS, SharePoint Custom, e aí você sobrescreve o que você quer que aquela classe faça. Então é assim que a gente trabalha a customização de CSS e Master Page do nosso SharePoint. Tá certo? Então é assim. Deixa eu voltar agora lá para o nosso PowerPoint. Então esse é o padrão que eu crio de design, tá? Eu crio uma pastinha dentro da biblioteca para poder fazer toda essa estrutura. Depois dei uma olhada nessa questão das Master Pages, tem bastante coisa, tá? E os Page Layouts? O que são os Page Layouts? Page Layout é um recurso do SharePoint que são modelos de página que você pode aplicar na sua determinada página para que ela tenha um padrão. Por exemplo, eu quero que a minha página tenha uma imagem no canto esquerdo, um texto do lado direito então toda a página que eu criar vai ter esse modelo. Então os Page Layouts são modelos de página que a gente cria, página de conteúdo, tá? Dentro do SharePoint a gente tem dois tipos de página de web part e o wiki page, que a gente chama, são as páginas de wiki. Então para páginas de wiki, que são páginas de conteúdo, você consegue criar esse modelo de página aí, que é o Page Layout, tá? E você consegue, pelo SharePoint Designer, também customizar os Page Layouts, tá? Então, os Page Layouts servem para... Você pode customizar e criar outros. E eles vão ficar disponíveis lá para você, quando você estiver editando uma página. Se a página for... Por exemplo, eu vou adicionar uma página aqui. Se a página for de wiki, ela já vai vir com esse modelo. Quer ver? Deixa eu apresentar aqui na área de trabalho. Eu vou criar uma página chamada teste. E essa é uma página de wiki, tá vendo? De conteúdo. E aqui eu tenho o layout de texto, que é esse layout de página, que é o page layout. Tá vendo? 2 colunas. Eu tenho um que é... Entendeu? Então a gente tem vários modelos. 3 colunas com cabeçalho e rodapé. 2 colunas com cabeçalho. 2 colunas com cabeçalho e rodapé, enfim. Você pode criar esses modelos de página, esses layouts de página, e customizar esses que já existem, tá? Então isso é o Page Layout. E aí para vocês, eu coloquei esse link daí, está abrindo aí do PowerPoint, que é esse do SharePoint Pro Mag, que é um post sobre a customização de Page Layout, como você criar, como você editar o Page Layout. Então tem dicas muito boas lá nesse post também. Pode falar. Esse teu PowerPoint vale ouro, hein, cara? Tem uns links bons aí, depois eu bacana. pegar aí. A ideia era justamente essa, facilitar para vocês. Como esse é um webcast rápido de dicas, não tem como eu mostrar como fazer para vocês agora. Nos próximos webcasts a gente pode fazer aí uma série para ensinar isso. Mas para vocês já irem buscando informação, vocês podem procurando através desses links que eu deixei para vocês. Bom, isso eram os page layouts. Então essa era a parte do customizando. Então a gente viu que no Out of the Box a gente pode mexer com temas e o gerenciador de designs. E no customizando a gente pode customizar através do SharePoint Designer nossas master pages e nossos page layouts. Claro que aqui, como é muito rápido, eu não posso mostrar para vocês tudo, absolutamente tudo. Tem um universo dentro de tudo isso aqui. Mas para vocês irem se habituando com as palavras, os nomes, aonde buscar e o que buscar exatamente. Certo? Então eu vou falar um pouquinho de outras coisinhas. O SharePoint versus o Bootstrap. Eu até queria pedir para vocês, se puderem, respondam aí. Aí é uma pergunta minha agora. Quantos de vocês conhecem o Bootstrap? Sabem o que é o Bootstrap? Pessoal, em vez de botar na pergunta a resposta, troca lá em cima na direita, tem um quadradinho verde, bota vermelho. Quem conhece o Bootstrap? Vamos ver. Ó, tá ficando vermelho esse negócio aí. Eu não conheço. Um ficou verde. Então acho que só 3 conhecem. Tá, então para mostrar para vocês o Bootstrap, eu vou compartilhar minha tela aqui. Pode voltar aí, pessoal.
Valeu, obrigado. O Bootstrap é isso aqui, esse site aqui. Vocês podem entrar lá depois, getbootstrap.com. O Bootstrap é um recurso que criaram para prover para a gente modelos de site, modelos de CSS e de estrutura de sites, para que a gente possa criar layouts responsivos. Então, layouts que se adaptem de acordo com celular, tablet, enfim, a resolução que você tiver. Então, quando você entra aqui no site do Bootstrap, por exemplo, o que ele vai falar? Ó, Bootstrap é o mais popular dos HTML e CSS, o framework de HTML para desenvolvimento responsivo e mobile para a web. Então aqui você tem um monte de recursos. Como criar o CSS responsivo, como que funciona a divisão de telas, enfim, é muito bom isso aqui. Então ele tem vários recursos. Ó. São arquivos CSS que você baixa, você referencia e vai usando. Então ele já dá vários recursos, ó, como fazer a imagem ficar redonda, quadradinha com borda, enfim. Ele dá muitas classes, muitos JavaScripts prontos também, ó, se você for em JavaScript, por exemplo, quero fazer tab, como que eu faço tab, como que eu faço tooltip, ó, tá vendo? Como que eu faço banner, accordion, os botões, clicar e ele ficar carregando, clicar e ele ficar pressionado, por aí vai. Ele tem muitos recursos. Então ele é um framework de responsividade para HTML. Usando HTML5, CSS3 e por aí vai. Qual que é o problema? Para aqueles que conhecem o Bootstrap e já mexeram com ele dentro do SharePoint, é um mega problema, porque o SharePoint se quebra inteiro. Porque o SharePoint, como eu falei para vocês, ele tem uma estrutura padrão. Tem vários desses recursos aqui, esses controles, que ele mesmo cria as divs, os HTMLs próprios dele. E ele se quebra todo com o Bootstrap. Então, por isso que todo mundo entendeu essa questão do Bootstrap? Deixa vermelhinho aí se entendeu. Ou se ainda tem alguma dúvida. Ó, gostei desse negócio de mudar a cor, hein? É, bacana, a resposta é rápida. Muito bom esse Bootstrap, cara. Porra. Então depois, vocês que não entenderam o que é o Bootstrap e não deixaram vermelhinho ainda, vocês querem ter alguma dúvida ainda sobre isso? O Bootstrap basicamente é um modelo padrão aí para facilitar o desenvolvimento de design responsivo, para a gente desenvolver sites que sejam reorganizáveis de acordo com o seu tamanho, tá? Porque, por exemplo, ó, eu vou diminuir o tamanho do meu SharePoint. Tá vendo que ele não se readequa? Ele fica um barra de rolagem. Então, se eu abrir no celular, isso aqui vai ficar tudo cagado. Agora, se eu abro essa estrutura num design responsivo, ele vai se reorganizar para que no meu celular abra bonitinho, organizadinho e tranquilo. Então, o Bootstrap serve exatamente para isso, ok? Então, qual a solução para a gente trabalhar com o Bootstrap e o SharePoint? Dá uma dor de cabeça um pouquinho no começo de trabalhar, então aí é uma relação boa, porque sempre me perguntam isso. A estrutura de SharePoint é um pouco mais amigável que a do 2010 para o Bootstrap, tá? E para a responsividade. Só que a gente tem muitos problemas, principalmente com os botões e com as imagens da Ribbon. Então, quebra bastante isso aí. Então, eu coloquei aí para vocês um link que é esse responsive.sharepoint.codeplex.com, que é uma master page que criaram, que já se readequa, ela já é estruturada junto com o Bootstrap. Então ela facilita bastante a criação de vocês quando vocês forem fazer uma master page responsiva. Quero criar um site que seja responsivo, que ele abra no SharePoint, no celular, desculpa, bem bonitinho, bem organizado. Então, esse modelo aí, esse exemplo aí, ele te dá, tem como eu criar sem precisar de exemplos, tá? Dá para você criar, você vai colocar o seu Bootstrap lá, vai quebrar bastante, mas você vai organizando aqui e ali, e ele vai se organizando. Mas, até para você poder usar todos aqueles controles lá, o Bootstrap tem muitos controles, vocês depois entrem nesse site do Bootstrap, recomendo fortemente para vocês. É muito bom, é contextual, é muito usado hoje em dia, então usem, procurem saber mais. E com o SharePoint, se você tiver que trabalhar, então, quero usar aqueles recursos, o que eu posso fazer para minimizar essa quebra, minimizar essa distorção do Bootstrap no SharePoint? Então, entre nesse site aí, no Codeplex, nesse projeto do Codeplex, o Responsive SharePoint,
www.codeplex.com. Ele já tem vários recursos aí para facilitar essa questão do SharePoint com Bootstrap. Ok? Então essa era uma das coisinhas a mais aí que eu queria falar para vocês. O Mobile View, o que é isso? É a organização do SharePoint para celular. O SharePoint 2013 ele tem um recurso muito legal e muito interessante, que é essa questão do Device Channels, que são os canais de dispositivo. Que é o que? Eu consigo falar para o meu SharePoint que quando ele abrir no iPad 2 ele vai fazer uma coisa, quando ele abrir no Windows Phone, Nokia Lumia 1520, que a tela é de 9 polegadas, vai ser de um jeito, quando ele abrir um tablet vai ser de outro, e eu consigo organizar isso por Device Channel, por canal de dispositivo. E vocês vão ter que criar uma master page para mobile, tá? Se você quiser o SharePoint, não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas o SharePoint quando você abre no celular, ele tem uma master page padrão dele, que é aparecem uns menuzinhos estranhos, tal, que é o conteúdo do site. Você consegue customizar também aquilo, tá? Mas não é o mesmo, a mesma master page que a master page que você vai criar para o site. A não ser que você cria uma master page totalmente responsiva e aí você aplica ela tanto para celular quanto para desktop, para navegadores comuns de computador, tá? Então, se você criar uma master page que seja responsiva o suficiente para que ela abra no celular, para que quando eu diminua a tela ele funcione muito bem, eu consigo abrir isso no celular e eu não preciso criar uma master page para celular. Se você quiser criar master pages diferentes para cada dispositivo, você pode. Então, eu quero abrir no iPhone, como eu não sou Microsoft, eu não tenho, mas vou abrir o iPhone. Aí eu quero que apareça de um jeito, quando abrir no Windows Phone eu quero que apareça de outro. A gente consegue organizar isso pelos Device Channels, tá? E aí eu postei um link aí, que é como que você conhece um pouco mais o Device Channel e o Design Manager do Device Channel pelo MSDN. Então lá tem um recurso bem interessante, tem esse link aí que eu vou mostrar para vocês, de como funciona esses canais de dispositivo, como criar eles e como organizar eles para trabalhar melhor para vocês, tá certo? Então, dei uma olhada nisso aí depois, nesses canais de dispositivo, que aí você pode criar aplicativos muito bons para trabalhar com o celular, tá certo? Então esse era o Mobile View. E agora alguns sites em SharePoint, só para vocês terem alguns exemplos de sites que foram criados em SharePoint. O site da Go, então se você comprou passagem pela Go, o site da Go é SharePoint, totalmente SharePoint, muito bom por sinal, muito bom, muito bem feito, tem uma estrutura muito robusta por trás. O site da Embraer é SharePoint também, a Embraer tem SharePoint aqui dentro. Eu falo aqui porque a Embraer fica aqui em São José dos Campos, que é a cidade onde eu moro. Então é SharePoint também. A Vale do Rio Doce também é SharePoint. Inclusive eu já trabalhei no portal deles e já trabalhei na intranet deles. Na Embraer também já trabalhei na intranet deles. Então eu tenho bastante acesso lá dentro. O da Vale é SharePoint e é muito, muito bem estruturado também. O da Bandeirantes, eu não sei se todos conhecem, porque eu não sei se a Bandeirantes necessariamente é de outros estados também, mas ela é a distribuidora de energia aqui nossa. Então o site deles também é SharePoint, se vocês quiserem procurar lá depois, IDP Bandeirantes. Então todos esses sites são sites feitos em SharePoint. E empresas que têm intranet em SharePoint, algumas empresas grandes, só para vocês saberem, tá? Tem 1 milhão de empresas que fazem isso, que tem esses controles. Tem vários sites que vocês podem acessar que tem design de SharePoint. Mas algumas dessas empresas têm intranets em SharePoint, que são a IP, o Itaú, a Odebrecht, a Johnson Johnson, a Marinha propriamente dito também tem. Então só para vocês saberem que tem muitas empresas grandes, e por isso que eu falei para vocês, tem muito mercado de SharePoint, porque tem muita empresa que tem SharePoint. Algumas delas têm a master page customizada, outras não necessariamente, mas essas aí que eu estou falando para vocês tem porque eu já vi. Ou já vi ou já trabalhei nelas, tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Sei que é muito rápido, é bastante conteúdo para pouco tempo, mas era o que eu tinha para falar para vocês aí no primeiro momento, nessa primeira introdução
do design para SharePoint. Então, se vocês têm alguma dúvida... Enquanto o pessoal vai postando aí, ó, viu quem está na sala? O nosso amigo Weber Lopes. O cara tá aí. O Weber entra e nem fala nada. Esse cara aí tem que falar, cadê o microfone? Ele saiu! Você viu? Ó, foi descoberto. Ele saiu, cara. Foi descoberto. O Weber trabalhou aqui muito tempo com a gente. Um brother que manja muito de SharePoint. Tá voltando ele. Bem, pessoal, eu não sei se vocês não têm alguma dúvida, mas manda pra gente, então, pelo menos umas sugestões pra gente agendar um outro cast com o Douglas. Não sei, pensa aí, de repente, como trabalhar com workflows, como aprofundar um pouco mais em Master Page. Então vocês podem mandar temas aí pra gente, a gente quer criar vários webcasts aqui. Se vocês tiverem necessidade de treinamento, tá? Também faço essa parte de treinamento. Douglas, a Vanessa está agradecendo muito, está dizendo que as dicas foram bem valiosas. O Antônio gostou, falou que foi bastante claro no que explicou, ficou show. Beleza, Antônio. Valeu, Vanessa. Beleza, obrigado vocês dois aí pelo feedback. Então, se vocês tiverem temas aí que vocês quiserem postar pra gente aí no Mundo Brasil TI, a gente está à disposição aí para poder criar novos, a gente vai criar vários outros webcasts, algumas séries, treinamento que vocês precisarem, se vocês falem comigo, quer ver, eu vou deixar os meus contatos aqui. Inclusive eu estava conversando com o Douglas, a gente montar uma turma para treinamento de administração de SharePoint, um precinho até melhor. Se tiver... Opa, quem está falando? É o Zanan. Lozana. Cara, eu curti bastante e eu acho que tá faltando isso mesmo, viu? Porque SharePoint muita gente não conhece. E com esses webcasts aí o pessoal vai passar a conhecer melhor e vai se interessar mais. Isso aí é interessante mesmo, viu? Tá de parabéns, Douglas, isso aí foi muito bom. Beleza, obrigado. Então, se vocês precisarem, entrem, aí tá meus contatos, meu Twitter, o meu e-mail da empresa, vocês podem mandar perguntas se vocês tiverem, tá aí o meu blog, o site da minha empresa. Se vocês precisarem de treinamento, de repente vocês, na empresa de vocês, enfim, vocês querem algum treinamento, isso que o Sr. Ney falou é verdade, a gente está querendo montar uma turma de treinamento, eu dou treinamento via link, tá, para vocês. É o mesmo modelo, não sei, para quem conhece o Learning 365, a gente trabalha direto com eles. Então a gente dá todo esse treinamento de administração de SharePoint, de design para SharePoint, de desenvolvimento também. Então a gente tem esse modelo de treinamento online, então a gente tem lá o conteúdo programático, a gente consegue fazer, então se vocês tiverem alguma necessidade de vocês, se vocês acharem alguém aí, quiserem, a gente monta a turma de 5 pessoas aí, a gente consegue fazer um preço mais barato, para treinamento mesmo, mais focado, tá? Então se vocês tiverem interesse aí, tá, os meus contatos aí, só falar. Meu Facebook, se alguém quiser me adicionar lá, é Douglas Romão, pode procurar lá. Então se vocês precisarem aí, estou à disposição. Bem, o Bernardo falou, foi bem explicado, conhecer somente por imagens em aplicação. Parabéns. Valeu, Bernardo. Vamos ver. O Weber. Onde consigo um profissional bom de SharePoint? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Ricardo Pinheiro. Apesar de estar dividindo a atenção com configuração de DNS e DNSSEC, gostei bastante de como a informação foi passada. Ficou bem claro. Parabéns, Douglas. E claro, você também. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo. Obrigado. Para quem não sabe, o Ricardo é o fundador do Mundo TI Brasil. Ricardo Pinheiro. Vanessa. Show. Um treinamento de desenvolvimento e administração. Super topo. Aí, Vanessa. Já tem um nome aí. E ó, quem quiser emprego aí, ó, já fala com o Weber, que o Weber, já tá ficando meio embolado, ó. Você faz o treinamento com a gente e já é encaminhado direto pro Weber aí que... Pessoal, deixa eu só finalizar a gravação e a gente continua batendo papo aqui. Então,
Obrigado, o Douglas, por ter feito essa aula aí com maestria pra gente, ter mostrado muitos recursos de design, muitas dicas bacanas. Espero ver você aqui novamente, tá? Obrigado mesmo e obrigado pessoal que está aí até agora, 11h30 da noite, os 11 participantes. Vou encerrar a gravação aqui, a gente fica batendo um papo aqui e vou dar um voucher para vocês de desconto na editora Brasport, que é uma das nossas patrocinadoras. Obrigado, pessoal. Beleza, obrigado também. Eu agradeço aí a atenção de vocês e também por o que precisar. Falou.